Bom dia, povo! Na aula de hoje, a gente vai comentar sobre um conceito importantíssimo do Android, que são os fragments, tá? O que é um fragment? O fragment, ele é literalmente um fragmento, tá? É um pedaço de uma tela e a gente pode utilizar ele para fazer com que apps respondam diferentes de acordo com o dispositivo. Aqui a gente tem uma foto muito comum quando se explica sobre fragments, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem do lado esquerdo um tablet. O tablet ele tem uma área maior, principalmente quando ele está no sentido horizontal. Então, o que o pessoal faz? O pessoal adiciona um fragment. Aqui desse lado esquerdo é um fragmento, é um pedaço de tela. E do lado direito, a pessoa adiciona outro fragmento, outro fragment. Eu tenho aqui nessa tela eu tenho apenas um activity, mas eu tenho dois fragments. Toda aquela questão de criar layout, de inserir botão, de inserir lista, eu vou fazer dentro do fragment e não dentro da activity. Qual é a vantagem disso? Se eu tiver no smartphone, esse aqui da direita, que tem uma área menor para interação do usuário, eu posso pegar em um activity iniciar um fragment e à medida que o usuário tenha ações, eu vou iniciando outros fragments. Assim, eu não preciso ficar criando duas interfaces completamente diferentes, uma para o tablet e outra para o smartphone lá menorzinho. O fragment ele é praticamente uma activity toda completa dentro dele. A diferença é que a gente pode inserir fragments dentro de activities. É um bom padrão você trabalhar baseado em fragment, porque aí se você precisar fazer alguma alteração que tenha que incluir duas interfaces, você não tem que copiar código de uma activity para outra, basta você inserir o fragment. A gente vai estar trabalhando aqui em duas aulas. Na primeira aula, eu vou mostrar para vocês como é que se faz os fragments. Na segunda aula, eu vou mostrar para vocês como é que é feita a comunicação entre esses fragments. Aqui, ó, eu estou com um tablet justamente para mostrar para vocês esse conceito. Aqui, esse tablet, quando ele está no sentido vertical, na verdade, ele mostra apenas uma lista de configurações, Wi-Fi, Bluetooth, modo offline, que eu tentei deixar parecido com aquele menu de configuração no Android. Quando eu coloco o dispositivo na horizontal, ele vai, e além de mostrar a lista, ele vai me mostrar uma fragment secundária, que poderia ser as fragments de configuração desses dispositivos, tá? Se eu quisesse, eu também podia fazer com que o tablet, mesmo no sentido vertical, ele mostrasse os menus de configuração e o conteúdo das fragments secundárias, e no smartphone ele mostrasse só a lista, tá? Então vamos lá, vamos começar. Estou aqui com o meu Android Studio, meu projetozinho tá limpo, acabei de criar ele, tá certo? E vamos aqui adicionar um fragment. Como é que tu adiciona um fragment no Android Studio? Primeira coisa, vamos criar um fragment, né? Clica aqui com direito, novo, fragment, fragment em branco. Vou chamar aqui você de principal. Esse principal é o fragment que vai ficar aqui, que será a primeira tela inicializada. Ele vai conter essa lista com as opções de configuração para o usuário. Ele me dá a opção de incluir as interfaces de callback e alguns outros métodos. Nesse caso aqui eu vou deixar desmarcado, porque eu vou usar isso só em um segundo momento. Mas vou deixar marcada a opção de criar o layout XML. Pronto, ele criou para mim o fragment. E aí o que é que tem nessa classe do fragment? Ele tem um construtor vazio, que é necessário, obrigatório para a criação do fragment, e ele tem aqui o método onCreateView. Esse método onCreateView é muito parecido com o create de um activity normal e ele vai retornar o layout que é utilizado para esse fragment.
Aqui eu tenho o layout do fragment. Por enquanto ele tem apenas uma, uma mensagem de texto. Vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa mensagem de texto por fragment principal. E vou colocar aqui pronto, está aqui o meu fragment, ok? A gente tem duas maneiras de inserir o fragment na nossa activity. A gente pode fazer isso através do layout, tá, do arquivo XML, e a gente pode fazer isso através da API do Java. Vou fazer de um modo de cada vez, tá? Primeiro aqui o modo mais fácil, que é inserindo o fragment através da tag fragment. Vou colocar a largura e a altura dele. No caso aqui eu estou só com uma fragment, vou colocar match parent. Se eu quiser, eu posso adicionar um ID para ele. Vou chamar você de container principal. E o mais importante, eu vou dizer qual a classe que eu vou estar utilizando para esse fragment. No caso aqui, a classe principal fragment. Só isso. Vou aqui mandar executar. Vou executar primeiro no fone. E ele carregou aqui a minha fragment principal. Se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa no tablet, tá? Por enquanto, essa fragment ela não tem a vantagem de mostrar layouts diferentes para dispositivos diferentes. Mas qual é a vantagem que ela tem? Toda a interação do usuário, botões e até a lógica do meu app, eu posso trabalhar diretamente na classe Principal Fragment, ao invés do Main Activity. Se eu precisar mostrar esse elemento em outra activity, eu não preciso criar tudo de novo. Basta que eu vá lá no arquivo de layout e insira esse fragment. Essa maneira aqui de trabalhar com fragments é muito fácil. É praticamente uma outra view que você insere. Qual é a desvantagem desse modelo aqui? Eu não consigo substituir a fragment da minha activity. Então, se eu criei um elemento fragment na minha main activity através do XML, ela vai permanecer aqui até o final da execução da minha activity. E em alguns casos isso não é interessante. Na verdade, na maioria dos casos isso não é interessante. Qual é a outra maneira de você inserir fragments? É através da API, tá? Vamos fazer aqui. Vou apagar o meu fragment e eu vou colocar um elemento para receber esse fragment, no caso aqui um frame layout. Vou colocar aqui as dimensões dele. Pronto, coloquei o meu container, esse frame layout, ele vai receber o fragment, mas por enquanto ele não está recebendo nada, tá certo? Eu tenho que inserir ainda esse fragment. E eu vou fazer isso aqui na minha API. Do mesmo jeito que a gente realiza a leitura de uma list view, de um botão, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou criar um fragment, vou instanciar a classe dele. E vou utilizar um método
Get Support Fragment Manager, tá? Isso aqui é o que eu vou utilizar para fazer as chamadas transações, tanto para adicionar, quanto para remover, quanto para substituir um fragment. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu chamei a biblioteca de suporte do Fragment e iniciei uma transaction, iniciei uma operação com Fragment. Qual foi a transaction que eu iniciei? A Add, para adicionar. O que é que eu vou adicionar? Eu vou adicionar neste container principal, esse aqui que eu criei, o principal fragment, que é o que? É essa fragment aqui que eu acabei de criar. E por último, eu chamo o método commit, que ele salva as alterações. Então, bora lá, vamos executar. Vou executar no telefone de novo. Opa. E olha aí, ó, exibi a minha fragment principal do mesmo modo. Diferença aqui é que eu estou fazendo isso através de uma chamada na API. Eu estou usando a biblioteca de Fragment ao invés de adicionando ela estaticamente. Vantagem, eu posso trocar o fragment que eu estou utilizando. Vamos criar agora o segundo fragment, mesmo procedimento, tá? Pronto, criei meu segundo fragment e agora eu vou adicionar ele na minha Activity Main. Vou fazer o seguinte. Como eu tenho aqui dois frame layout, eu vou utilizar o conceito de pesos para definir a largura deles, ou o espaço que eles vão ocupar horizontalmente na tela. Pronto, terminei aqui minhas alterações. Tive que mudar o estilo do meu layout, que estava com o Constraint Layout, para o Linear Layout, porque aí vai ficar melhor no modo que eu vou mostrar para vocês. Aí eu coloquei o conceito de pesos. O primeiro container, o container principal, ele tem peso 1 e o container secundário ele tem peso 2, tá certo? Então vamos criar agora o nosso fragment para o nosso segundo container aqui na main activity. O processo é exatamente o mesmo, tá? E tá aí, ó, criei o meu fragment. Aqui na direita, na esquerda, aliás, está o meu fragment principal e aqui na direita está o meu fragment secundário. Vou colocar ele aqui na horizontal, ele vai fazer a mesma coisa. Fragment principal, fragment secundário. E o conceito é esse, tá? E aí é só fazer o que? No fragment lá, tu vai e cria, insere o que tu quer, insere a tua lista, insere teus botões e é só adicionar depois na main activity. Agora eu vou executar esse mesmo projeto no smartphone para ver como fica.
não ficou tão legal, né? O meu fragment principal, ele não dá para ler o texto direito, fragment secundário até dá, mas é porque esse dispositivo ele não tem um espaço em tela tão grande para exibir dois fragments ao mesmo tempo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar dois layouts diferentes, que nem a gente viu anteriormente. A gente vai criar dois layouts diferentes, um para o fragment, um para Activity, na verdade, no tablet e um para Activity no smartphone. Se vocês se lembram bem, eu só vou precisar vir aqui em Layout e criar um novo recurso de Layout, Activity underline main, só que eu vou colocar aqui você para dispositivos large. E vou remover o container secundário da minha activity principal. Então, estou aqui com duas activities. Uma que vai ser utilizada nos dispositivos padrões e uma que vai ser utilizada nos dispositivos de tamanho large, ok? Quando eu executar, o que é que vai acontecer? O tablet, que é um dispositivo large, vai carregar as duas activities, em compensação, e o telefone, que é um dispositivo normal, ele vai carregar apenas um frame layout. Se eu deixar o código do jeito que está, ele vai me dar um erro. Por quê? Esse arquivo aqui, MainActivity, a classe MainActivity, é a mesma para ambos. Ele vai carregar aqui o principal fragment, tranquilo, e quando ele for carregar o segundo, ele vai dar erro no smartphone. Por quê? O smartphone, no arquivo XML dele de layout, não existe container secundário. Só existe container secundário para dispositivos maiores. Então, a gente vai fazer uma checagem aqui para verificar se isso existe, se esse container existe. Se ele existir, beleza. Se não existir, ele não vai adicionar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou verificar através do método findViewById. Se o recurso container secundário é diferente de nulo. Se ele for, ou seja, se ele existir, eu vou pegar e vou carregar a minha segunda fragment. Se ele for nulo, não existe, eu não vou carregar. Simples assim. Vou executar aqui primeiro para o meu tablet. E olha aí, ele carregou, tá? O meu tablet, isso aqui está tranquilo, ele era para funcionar desse jeito mesmo. Agora vamos executar o mesmo código por o smartphone. Vou fechar aqui logo o tablet, porque ele estava consumindo bastante memória até, deixando um pouquinho lento, os dois emuladores abertos ao mesmo tempo. E olha aí, ó, na minha classe exemplo fragments, ele mostrou somente o fragment principal. Por quê? Ele detectou que a minha tela não possuía o container secundário e não executou o código para carregar o segundo fragment. Para o vídeo não ficar muito longo, sendo que ele já está muito longo, a parte em que eu faço a lista, que tem as opções que o cara clica no primeiro fragment, eu vou criar em outro vídeo. A gente deixa esse aqui mesmo só para entender o funcionamento do fragment, tá? Então, é só. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento responder assim que possível. E tchau!